Os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Situado entre o arquipélago malaio e a costa noroeste da Austrália, o Mar de Timor é o lar de mais de 900 milhões de barris de petróleo bruto e 12 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Para o minúsculo Timor-Leste, esta riqueza de hidrocarbonetos representa uma oportunidade de sair da pobreza. Mas uma longa disputa de fronteira com a Austrália fez com que a maioria desses ativos permanecesse na clandestinidade. Desde a década de 1980, Canberra tentou firmar a soberania sobre o Mar de Timor, por vezes recorrendo a táticas dissimuladas para conseguir o que queria. O resultado é uma história de engano, espionagem e coerção. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. A história do Timor foi moldada pelos contornos de sua geografia física. A ilha fica aproximadamente a meio caminho entre Jaffa e Nova Guiné, e cerca de 700 quilômetros a noroeste da Austrália. Historicamente, esta posição central transformou a ilha em um valioso ativo estratégico. Sua geografia interna implacável de picos montanhosos e terras baixas confinou os poderes coloniais à costa da ilha. Esse tipo de paisagem deu à ilha uma sensação de isolamento. Por isso, quando Portugal colonizou o Timor-Leste no início do século XVI, o território foi usado como gulag tropical para prisioneiros políticos e também foi usado como uma fonte barata de safras comerciais como o café e o sândalo. O isolamento era tanto que Lisboa não se preocupou em estabelecer a sua fronteira com o Timor-Oeste, que era controlada pelos holandeses até 1914. Esta reclusão só foi interrompida por causa da Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão invadiu a ilha em 1942, timorenses locais assistiram tropas holandesas e australianas combatendo os japoneses. Foi uma guerra bastante custosa. Mesmo quando as forças aliadas abandonaram a ilha um ano depois, os locais continuaram a resistir à ocupação japonesa, resultando na morte de cerca de 70 mil civis timorenses. Depois da guerra, a metade ocidental da ilha tornou-se parte da Indonésia, enquanto a metade oriental foi devolvida a Portugal, onde permaneceu como colônia portuguesa. Mas embora o tempo tenha permanecido parado no Timor português, o mundo à sua volta estava mudando bem rapidamente. Na década de 1960, os avanços da tecnologia de perfuração do petróleo começaram a abrir os oceanos do mundo para a exploração de petróleo e gás. Isso trouxe para o primeiro plano a questão das fronteiras marítimas e do Mar de Timor. Buscando maximizar sua participação nos recursos do fundo do mar, em 1962, a Austrália fez uma reivindicação da plataforma continental, que se estendia até o Vale do Timor, um vale de águas profundas que se estendia até 75 quilômetros da costa timorense. Depois disso, a Austrália começou a emitir autorizações para a exploração de petróleo em todas as áreas do Mar de Timor. Naturalmente, tanto Jacarta como Lisboa rejeitaram as reivindicações de Canberra e argumentaram que a Austrália e o Timor partilhavam uma plataforma continental e que o limite deveria ser traçado na linha mediana de acordo com o direito internacional. No entanto, isso colocaria a maior parte dos recursos de hidrocarbonetos fora do alcance australiano e invalidaria as licenças que Canberra já havia emitido. Portanto, com royalties do petróleo e prestígio internacional em jogo, as peças do jogo de xadrez diplomático estavam sob a mesa. A Austrália adaptou uma estratégia de dividir para conquistar. Seus legisladores sabiam que a melhor maneira de garantir os direitos do fundo do mar era separar Lisboa de Jacarta. Por isso, Canberra
passou a cortejar a Indonésia, oferecendo ajuda econômica e militar, além de reconhecer os princípios do arquipélago, uma doutrina que permitiu a Jacarta tratar as valiosas rotas de navegação. Em troca, a Indonésia desenharia sua fronteira marítima a meio caminho entre o Vale do Timor e a linha mediana, permitindo as licenças de mineração emitidas por Canberra. Em 1972, esses termos foram codificados pelo Tratado do Mar de Timor, mas esse acordo não era o que parecia. Mais tarde, foi revelado que a Austrália havia realizado um levante geológico secreto 2 anos antes, no qual descobriu que o Vale do Timor não era uma falha geológica como Canberra havia afirmado, mas sim um enrugamento em uma única plataforma continental. A suposição original de Jacarta estava correta e, de acordo com o direito internacional, tinha direito a todos os recursos do fundo do mar no seu lado da linha mediana. Diplomatas australianos esconderam a existência do levantamento geológico para extrair concessões da Indonésia. O plano funcionou. Canberra ganhou um pedaço valioso às custas de Jacarta. Tendo estabelecido a fronteira com a Indonésia, os legisladores australianos voltaram-se para o Timor português. No meio, havia uma zona de 500 quilômetros de largura, conhecida como a Fenda do Timor, cujos direitos do fundo do mar permaneceram sem solução. A derrubada da ditadura portuguesa em 1974 e a ascensão dos grupos de independências timorenses apenas complicaram as coisas. Canberra não tinha certeza se deveria negociar com Portugal, Indonésia ou com o governo independente de Timor-Leste, localizado em Dili. Curiosamente, embora a Austrália apoiasse o direito do Timor-Leste em público, nos bastidores, os diplomatas australianos estavam pedindo a Jacarta que integrasse o território à Indonésia. Mas havia 2 razões para isso. Em primeiro lugar, tanto a Austrália quanto a Indonésia temiam que um Timor Oriental independente não fosse economicamente viável, tornando-a vulnerável à influência comunista. No tempo da Guerra Fria, esta era uma preocupação bem razoável. Em segundo lugar, Canberra acreditava que incorporar o território à Indonésia tornaria mais fácil para a Austrália reivindicar os recursos na Fenda de Timor, uma vez que já tinha estabelecido uma fronteira marítima com Jacarta. Então, em uma reunião privada em setembro de 1972, oficiais indonésios e australianos declararam que um Timor Oriental independente seria um rasgo no olho da Austrália e um rasgo nas costas da Indonésia. Então, com o endosso de Canberra, Jacarta começou a intervir nos assuntos de Timor-Leste, irradiando propagandas dentro do território e patrocinando grupos armados de oposição na tentativa de desalojar as forças pró-independência. Quando o golpe falhou, a Indonésia começou a planejar uma invasão em grande escala. Os Estados Unidos, que na época forneciam cerca de 90% das armas da Indonésia, expressaram que, se Jacarta queria anexar o Timor-Leste, o faria rapidamente. Imediatamente após este endosso, a invasão indonésia de Timor-Leste começou. O que se seguiu foi uma ocupação marcada por violência extrema, incluindo execuções extrajudiciais e fome forçada. Cerca de 200 mil timorenses, ou 1/3 da população, foi privada da existência. Em julho de 1976, a Indonésia havia assumido o controle efetivo do território, enquanto grupos de resistências nacionalistas recuaram para as montanhas. Agora, tudo o que restou foi Canberra conceder o reconhecimento diplomático da ocupação, o que permitiria à Austrália e à Indonésia
dividir a fenda do petróleo de Timor entre eles. Um segmento do público australiano contestou, em especial veteranos que lutaram ao lado de timorenses durante a Segunda Guerra Mundial. Mas legisladores em Canberra foram em frente de qualquer forma. Dessa maneira, em 1979, a Austrália reconheceu Timor como território indonésio, e uma década depois, Canberra e Jakarta assinaram o Tratado da Fenda de Timor. Este tratado dividiu a área em zonas australianas e indonésias e uma área conjunta de cooperação. Como a construção começou nas redes de oleoduto para cimentar o Tratado da Fenda de Timor, relatórios de abuso dos direitos humanos mantiveram a ilha sob os holofotes internacionais. Então, quando o governo de Suharto entrou em colapso em 1989, Jakarta concedeu ao Timor-Leste um referendo de independência. A esta altura, a Austrália havia mudado sua posição a favor da independência, mas estava preocupada que um Timor-Leste soberano rasgaria o Tratado da Fenda de Timor. Esse referendo resultou numa votação esmagadora a favor da independência. E mais tarde, em 2002, o Timor-Leste restaurou a sua soberania. Neste ponto, porém, Canberra sabia que as negociações com o Dili poderiam ser difíceis, então, antecipadamente, a Austrália fez algo incomum. Se retirou das disposições da Lei do Mar que iria vinculá-lo a uma decisão no Tribunal Internacional de Justiça, de forma simples. Isso significa que nenhum Timor poderia levar a Austrália para o tribunal em caso de desentendimento. Sim, foi uma jogada. Canberra desrespeitou descaradamente o Estado de Direito e optou por uma política de poder. Com a Lei do Mar fora do caminho, Canberra fez reivindicações erradas para extrair concessões de Dili. Em uma reunião em novembro de 2002, as autoridades australianas defenderam 80% dos direitos do grande campo petrolífero de Sunrise, que era o maior na fenda de Timor, com um valor estimado em 40 bilhões de dólares. Quando os timorenses se opuseram, afirmando que tinham direitos a 100% dos hidrocarbonetos conforme a Lei do Mar, os australianos, ameaçados, protelaram o desenvolvimento dos projetos de energia até que eles conseguissem o que queriam. Agora, na época, o Timor-Leste era o país mais pobre da Ásia e os royalties do oleoduto eram a única fonte de renda de que Dili precisava para reconstruir o país. Canberra estava efetivamente explorando a urgência da situação. No entanto, a situação era ainda pior. Quando os dois países se reuniram para as novas negociações em 2004, agentes secretos australianos colocaram aparelhos de escuta no gabinete do primeiro-ministro de Timor-Leste. Esta operação foi exposta em 2012, mas não antes de um acordo de 50-50 ser assinado. Canberra obteve fontes valiosas para hidrocarbonetos, embora não tivesse esse direito. Quando este escândalo veio a público, o Timor-Leste reclamou ao Tribunal Internacional de Justiça sob o argumento de que a Austrália violou suas obrigações de boa-fé ao negociar o tratado e que o acordo deveria ser invalidado. O governo australiano rejeitou as alegações e, em seguida, invadiu o escritório do advogado de Timor-Leste, apreendendo documentos para dificultar o processo legal. No entanto, por pura persistência, Dili eventualmente forçou Canberra a voltar para a mesa de negociações. Dado que a Austrália estava tentando se estabelecer como defensora de uma ordem regional baseada em regras, uma decisão judicial contra ela, mesmo que não vinculativa, seria desastrosa para o soft power australiano. Então, em 2018, a fronteira foi redesenhada novamente.
Desta vez, 70% do grande campo de petróleo Sunrise estaria do lado da fronteira do Timor-Leste. Em troca, Dili não reivindicaria nenhuma reparação pela receita de hidrocarbonetos perdidos desde a ocupação da Indonésia. Mais importante, o Timor-Leste, tendo experienciado o impacto do soft power australiano, agora está fazendo amizades com a China. Oficiais em Dili consideram justo incluir os chineses na equação como um poder de equilíbrio, e Pequim, como sempre, tem o prazer de aceitar. Firmas chinesas estão trabalhando em projetos multimilionários de infraestrutura. Mais de 1.000 civis de Timor-Leste estão sendo treinados na China, enquanto um número igual de tecnocratas chineses estão envolvidos na agricultura, turismo, planejamento urbano. Nem é preciso dizer que essa parceria com a China tende a crescer com o passar do tempo, não é mesmo? Agora, ter a China tão perto de suas fronteiras claramente perturba a Austrália. Porém, após décadas ignorando a lei internacional, o apelo de Canberra por uma ordem baseada em regras soa completamente vazio. A Austrália pode escolher perseguir a política verdadeira ou pode seguir uma ordem baseada em regras, mas não pode fazer as duas coisas simultaneamente. Assim como não se pode misturar óleo e água. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.